arrependimento por si só é puro e verdadeiro, pode salvar o pecador ou tem que haver o batismo também? Certo. Ah, não. O batismo não salva ninguém em nenhuma circunstância. O que a Bíblia fala que a pessoa precisa para se reconciliar com Deus é ela se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É isso que é requerido. Como expressão disso, a pessoa vai querer ser batizada, porque o batismo é o rito iniciatório na comunidade dos cristãos. Então ela vai querer se identificar como cristão, porque eu não creio que ninguém que esteja realmente arrependido e creia em Jesus como Filho de Deus, o Salvador, vá deixar de querer se manifestar publicamente. Isso aí foi uma coisa que eu, por exemplo, quando aconteceu comigo aos 23 anos de idade, nossa, eu não demorei. Eu senti um desejo enorme de dizer ao mundo. Eu mudei, eu encontrei, eu fui perdoado. Eu sei agora quem eu sou, quem Deus é, tudo mais, e fui para a igreja e fui me batizar. Então eu creio que esse é o passo normal. Mas há situações em que isso não é possível. O ladrão na cruz. Ele não... Mas Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso, mesmo que ele não tenha sido batizado. Agora, se ele tivesse tido a chance de descer da cruz, ele seria certamente batizado em nome de Jesus. Mas o que prova que o batismo em si não salva. Mas as pessoas que estão arrependidas e se identificam como cristãos, esse é o ritual de iniciação, é a marca, né, da pessoa que se identifica como discípulo de Cristo. Você falou do teu batismo, como foi a tua experiência? Tua infância, quando é que você tem essa experiência aí? Sim. Olha, eu estou te chamando de Rogério Vilela, você prefere qual? Vilela é o que mais me chama. Rogério é quando estão bravo comigo, mas já... Minha mulher... É Vilela, Rogério, Vilela. Não é aquela coisa assim, né? Rogério, né? Mas pode me chamar de Rogério. Meus pais me chamam de Rogério. Não, eu vou lá no Vilela também. Vou lá no Vilela. Vamos lá. Então, veja só. Eu nasci numa família presbiteriana, tá? Mas com 16 anos de idade, eu e mais um grupinho lá da igreja, a gente resolveu cair fora, porque a gente queria ver por que a grama do outro lado da cerca parecia mais verde, né? Sempre assim. Aí a gente abandonou mesmo, né? Deu muita confusão lá em casa, porque minha mãe era uma crente muito, muito fiel, muito comprometida, né? E nessa época, meu pai me conseguiu uma viagem para os Estados Unidos num programa de intercâmbio de estudantes, né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. E lá nos Estados Unidos não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha igreja, nada. Aí minha primeira experiência sexual foi lá. Aí foi maconha, comecei tudo, maconha, cachaça, uísque, né, cerveja, que inclusive era proibido, né? A gente fazia festas assim, tinha o chamado bootlegger, né, que era o cara que ia na loja, comprava e levava, a identidade e dele. lá a gente, né, aí foi 6 meses de orgia, né, por assim dizer. E eu voltei completamente diferente, né, para a tristeza da minha família, né? Voltei muito diferente. E aí eu comecei a andar com uma turma da pesada. Como eu te disse, gostava de motocicleta, né? Então tinha uma espécie de uma gangue, né, em Recife, que eu era o líder. E vários deles eram filhos de crentes como eu, né? Era, vários deles. E aí a gente vivia para isso, fazer racha. Meu pai, na época, eu venho de uma família de classe média alta, né? Meu pai, ele chegou a ser o presidente da Eletropaulo de Pernambuco, né? Companhia de Eletricidade de Pernambuco. E aí lembra do Opala? Opalão. Quando o Opala saiu, meu filho, papai me deu um Opala amarelo. Amarelo? Amarelo. Não era o Camaro amarelo, Caramba, era o Opala amarelo. Era o Opala amarelo. Mandei envenenar o carro, aquele cano de escape embaixo da porta, assim, aquele buraco, né? Carrão. Vivia fazendo racha. É mesmo? Fazendo racha. Ia pra boate, não tinha nada. Ia pra boate, ficava bêbado, saía pra zona de prostituição, peguei doença venérea que não acaba. Zona de prostituição. O que você imaginar... Foi riscando tudo aqui, Tudo, né? A coisa que você imaginar, eu andei. Assalto à mão armada, tu acredita? O quê? Assalto à mão armada. Porque a família começou a limitar o dinheiro quando viu para que lado eu estava indo, né? Entendi.
E aí eu comecei a vender a câmera de filmar do meu pai, bujão de gás, tu acredita? Descia a esse ponto, né? Tenho até vergonha que tudo a cor desse copo aqui. Mas eu estava realmente nessa situação e uma vez eu cheguei eu assaltei um posto de gasolina. Seu Luiz. Só para um detalhe, porque não adianta, se alguém quiser me denunciar, já prescreveu. E além do mais, não tem denúncia, né? Depois que eu me converti ao cristianismo, eu fui procurar seu Luiz e eu devolvi o dinheiro. Me apresentei para ele. Meu pai era advogado, né? Meu pai me instruiu. Disse, olha, você pode ser preso. Eu disse, estou disposto. Mas fui lá, devolvi o dinheiro, disse a seu Luiz, tinha sido eu. O queixo do seu Luiz veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido. Tava mascarado, não tinha a menor ideia que era eu. E ele não eu frequentava o posto, tinha um barzinho lá que eu frequentava, aí eu sabia as movimentações e tudo, né? Bom, mas aí no Natal de 77, eu conheci uma moça e me apaixonei perdidamente pela moça. Foi numa boate chamada Ferro Velho, lá em Recife. Me apaixonei pela moça e aí eu disse, não, tá na hora de eu começar uma vida diferente. Porque eu era muito louco, né? Muito louco. Atirava em placa. O Paquito é um juvenil perto do que era o Nicodemo. Não chega nem perto. Então, você tá ouvindo ele falar e fala, nossa, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Você ainda precisa pra chegar no que ele era. Falta muito. Aí, nessa época, eu não fiquei assim, totalmente fora da igreja, né? Porque eu namorava uma moça que era da igreja e ela tentava me converter, né? Me levava trazer de volta. Aí, de vez em quando, por conta dela, eu ia para acampamento, retiro de jovens. Sei. Eu ficava um dia, caía fora, não aguentava, enfim. Aí eu conheci essa moça, né? Acabei o namoro com essa daí, conheci essa moça lá, na Boate Ferro Velho. Aí disse, não, tá na hora de eu começar uma vida nova. Eu já estava meio que cansado também, sabe? Tinha 23 anos. E eu disse, não, tá na hora de começar uma vida nova. Aí me dediquei a essa moça. Essa moça se tornou meu ídolo, meu Deus, a razão da minha existência. Depois de 6, abandonei os amigos, a turma da motocicleta, a gangue, larguei tudo. Continuei com a moto, né? E na época eu tinha uma Honda XL 250. Era um show naquela época, né? E o pai tinha grana, né? Pra pagar isso, aí... Bom, tudo bem. 6 meses depois de namoro, eu comecei a entrar em depressão. Por quê? Nada me satisfazia. A moça não me satisfazia. Eu estava fazendo desenho... Tinha feito engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco. Deixei o curso no meio. Fui para desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco. Estava no último ano. E não está satisfeito. Tinha grana, tinha dinheiro, boate, carro, motocicleta, tudo, mas um buraco no coração que eu não sabia o que era. Os amigos davam um conselho, pai, tomar um banho de sal grosso e tudo mais, mas aquele buraco no coração que foi aumentando. Aí, em setembro de 1977, eu cheguei num estado em que eu disse, eu não consigo viver. Nossa. Meu pai tinha um revólver, naquele tempo era normal, tinha um 38, guardava na gaveta de meia, na cômoda dele, né? Eu conhecia. Eu tinha feito serviço militar, era familiarizado com armamento, né? Sabia manusear uma arma. E naquela noite de setembro de 77, eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais, não tenho mais razão. Cheguei em casa, eu me lembro. Cheguei em casa, estacionei a moto, subi lá no primeiro andar, era um sobrado onde a gente morava, na casa do papai, e fui lá no quarto dele. Quando eu cheguei, eu não esperava, minha mãe estava lá, estava lendo a Bíblia. Ela era, como eu disse, uma mulher muito, muito piedosa, né? Ela estava lendo a Bíblia e ela viu quando eu entrei, e ela viu que eu estava transtornado. E ela perguntou, o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar, disse para ela, olha, não tenho mais razão de viver, eu vim acabar com a minha vida. E ela disse assim, por que você não ora, meu filho? Você sabe o evangelho, você conhece a verdade. Naquela hora, lá no quarto, ali na presença da minha mãe, eu orei pela primeira vez, Vilela. Levantei meu coração diante de Deus. Como se fosse uma criança que faz isso, né? Sim.
Cara, caiu um peso de 200 quilos da minha... Rapaz, foi um negócio extraordinário. Essa foi a experiência mais marcante da minha vida. Naquela hora, eu senti Deus do outro lado me respondendo. E tudo que eu tinha aprendido quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente na igreja, voltou como se eu nunca tivesse saído. Ai, meu coração se encheu de uma alegria. Disse, mamãe, alguma coisa aconteceu? No dia seguinte, contei aos meus amigos. Eles fizeram uma aposta para dizer, isso aí vai durar um mês e alguns vai estar de volta para pai. Fogo de palha. Já fazem 45 anos, né? Perderam. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.